Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super questão. Na nossa questão de hoje, então, nós vamos encontrar as raízes da equação do segundo grau incompletas. O que é uma equação do segundo grau incompleta? Talvez você esteja com essa dúvida. Então, vamos lá ter um pouquinho da teoria. Veja, uma equação do segundo grau ela tem esse formato aqui, veja. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então veja que a equação do segundo grau ela possui três termos. Tudo bem? Esse primeiro termo, que é o ax ao quadrado. Nós temos o segundo termo, que é o bx. Veja que aqui o x está ao quadrado e aqui o x tem 1 como expoente, por isso não aparece. E nós temos um terceiro termo aqui que nós chamamos de termo independente. Por quê? Porque ele não tem um x acompanhando ele. Tudo bem? Uma equação do segundo grau incompleta, ela vai ser incompleta quando tiver faltando ou esse termo bx, ou seja, tiver faltando o número que acompanha o x elevado a 1, ou quando estiver faltando o termo independente. Ou seja, na equação do segundo grau incompleta, nós sempre vamos ter dois termos. Ou é o ax ao quadrado mais bx igual a zero, ou é o ax ao quadrado mais c igual a zero. Tudo bem? Olhando para os nossos exemplos, veja. Nós temos aqui x ao quadrado, esse aqui é o termo independente, porque não tem x. Então é esse modelo aqui, ó. X ao quadrado menos 121 igual a zero. Veja, esse termo não tem x. Então é novamente esse modelo, ax ao quadrado mais c igual a zero. Ok? Lembramos o que é uma equação incompleta? Vamos à resolução. Tá, Daniel, quando eu tenho uma equação que só tem o primeiro e o terceiro termo, como é que eu resolvo? Veja, é muito simples. Poderia usar a fórmula de Bhaskara? Poderia, mas é um caminho mais longo. Quando nós tivermos só o termo ax ao quadrado mais c igual a zero, igual nós temos aqui, o caminho sempre vai ser esse, veja. X ao quadrado. O 526 é negativo, vou passar para o outro lado, veja. Igual a 576. Tudo bem? Esse expoente, veja que o 2 é o expoente do x. Ele vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa. Veja, desse lado o que eu tenho é uma potência. O 2 é o expoente da potência. Eu pergunto para você, o que é o inverso da potenciação? Você sabe, o inverso da potenciação é a radiciação. Por exemplo, veja, a elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de a. São operações inversas, tudo bem? Então, veja que o 2 vai passar da seguinte maneira, vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 576. Tudo bem? Dá para simplificar o 576? É possível que dê. Vamos ver aqui se é possível. Vamos fatorar o 576. Vamos lá. 576 é par, divide por 2. Veja, 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 4 vai sobrar 1. Vai ficar 17 por 2 vai dar 8. 16 vai sobrar 1. 16 por 2 vai dar 8. Veja que ainda é possível dividir por 2. Vamos lá. 2 por 2 dá 1. 8 por 2 dá 4. 8 por 2 dá 4. Dividido por 2. 14 por 2 dá 7. 4 por 2 dá 2. Ainda é possível. Vamos continuando aqui. Veja. 72 por 2 vai dar 36, que por 2 vai dar quanto? 18, que por 2 dá 9, que por 3 agora vai dar 3, que por 3 dá 1. Então veja, o 576 ele pode ser escrito com potência, veja. O 2, repetiu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a sexta, vezes o 3. 3 repetiu quantas vezes? 1, 2. Então, 3 ao quadrado. Veja, então, que nós podemos dizer que o x é igual a mais ou menos
a raiz quadrada de 2 elevado a sexta vezes 3 ao quadrado. Tudo bem? Então x é igual a mais ou menos, veja que aqui não parece, mas é 2. 6 dividido por 2 dá 3, então 2 ao cubo vezes, veja, 2 dividido por 2 dá 1, então vezes 3. X é igual a mais ou menos, 2 ao cubo é 8, 8 vezes 3, 24. Então veja que o x pode ser mais 24 ou menos 24. Tudo bem? Ok? Agora vamos ao segundo exemplo. Veja. Veja que no segundo exemplo eu vou separar ele aqui no meio. Veja, na letra B o que nós temos? Veja, x ao quadrado menos 121 igual a 0. Tudo bem? Veja que novamente nós temos o ax ao quadrado e o termo independente. Toda vez que isso acontecer, o que nós fazemos? Nós trocamos o c para o outro membro, vai ficar então menos 121 vai passar para o outro lado positivo, ok? E nós vamos fazer a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, nós vamos escrever assim, ó, mais ou menos. Por que mais ou menos, professor? Porque, veja, todo número elevado a um expoente π é positivo. Então, se o x for negativo, quando eu levar ao quadrado, o resultado vai dar positivo. Quando o x for positivo, elevado ao quadrado, o resultado também está positivo. Então, significa que tanto valores positivos para x, quanto valores negativos satisfazem a nossa equação. Tudo bem? Vamos lá. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 121. X é igual... Quanto é a raiz quadrada de 121? Exatamente, 11. Então, veja, se nós formos escrever os dois conjuntos de solução, vai ficar assim. Ó. Da letra A, o conjunto de solução, então, é que x é igual a... Pode ocupar a posição de menos 24 e 24. Na letra B, o conjunto de solução é que x pode ser menos 11 ou pode ser o 11. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.